Nesse clima da reforma protestante, nós vamos falar sobre esse conhecer, e o texto base para o nosso sermão está lá em Romanos 12. Nós vamos passear um pouquinho aí nos capítulos e livros da Bíblia, e o primeiro está lá em Romanos 12, 2. Vamos lá? Todos juntos, 1, 2, 3 e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus te transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Aleluia. Voltando ao original, a reforma começa em nós. Aleluia. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Glória a Deus. O que foi a reforma protestante? Vimos o vídeo, vimos a apresentação aqui. No século XVI, a igreja protestante passava por um período de distanciamento da essência da palavra do Senhor. Como eu não sei os irmãos que viram o podcast também, o primeiro e único podcast Casa e Vida, mas nós falamos um pouquinho sobre reforma e iniciamos falando sobre o contexto dessa reforma. Obrigado, Caio. Obrigado, batismo, está na bênção. E o contexto dessa reforma, eu queria falar um pouquinho sobre esse contexto. A fé se misturava um pouco com a política e o poder se misturava com o comércio. O comércio virava fé, que virava política, e a política virava fé, que virava comércio. Então, a igreja, nesse momento, a igreja católica romana, ela orientava, e muitas vezes isso misturava um pouco com a política e com os desejos carnais. A Bíblia não era acessível ao povo, e você deve estar se perguntando, por que o povo nos questionou isso, né? Porque muitas vezes nós pecamos e erramos por não conhecermos a palavra, as Escrituras. A salvação era ensinada como algo que deveria ser conquistado por sua própria força ou por pagamentos. Então, muitas terras eram doadas em prol desse perdão, muito dinheiro era ofertado e muitas pessoas entregavam seus bens para conseguir a salvação. Esse contexto que a gente está vivendo e passeando agora um pouco sobre esse contexto, queria que você fosse para lá junto comigo, em 1517. Só para você ter uma ideia, o perdão muitas vezes não se limitava só a mim, mas eu poderia comprar, através de penitências ou de valores, o perdão dos meus antepassados. Eu conseguiria comprar também, por exemplo, alguém que estava no purgatório, uma alma sair desse purgatório através desse pagamento. Ou eu poderia também receber cartas por um ente que morreu, entregando essa carta de perdão por esse ente que havia morrido. Então, era algo que era baseado não na palavra de Deus, em qualquer coisa, menos na Bíblia e na palavra de Deus. E eu queria que a gente, como igreja, como Casa e Vida, voltasse ao original, voltasse à palavra de Deus, voltássemos a viver sendo restaurados, e muitas vezes nós precisamos hoje em dia também de uma reforma. Pasmem, pessoal, nesse momento, no século XVII, acredito que vendiam coisas que poderiam curar, vocês acreditam? 1517, vendiam objetos, né, que poderiam curar.
Nunca viu isso não, né? Você acredita que tinha igrejas que vendiam pedacinhos da cruz de Jesus, que Jesus morreu, como aquilo fosse uma relíquia sagrada? Então, um historiador fala, nunca se vendeu tanto pedacinho da cruz de Jesus que dava para fazer a arca de Noé, ainda sobrava madeira para fazer um bercinho. E eu estou rindo porque hoje em dia, alguém já viu isso em algum lugar? Eu já vi isso. Muitas vezes a fé pode não ser comprada por objetos, mas hoje em dia, muitas vezes eu vejo a fé sendo comprada por diversas formas. A salvação sendo comprada por diversas formas, seja por atitudes, seja por pedidos, seja por penitências. A fé, muitas vezes, ela é comprada. E eu queria que nesse momento de jejum, você entendesse que o jejum, ele não é uma forma de comprar Deus. O jejum não é uma penitência que você está pagando para chegar até o coração de Deus. Repara essa diferença, os irmãos entendem essa diferença? O jejum não é, ai, que dificuldade, eu tenho esse bombom aqui, mas eu vou fazer esse sacrifício. Você não está fazendo esse sacrifício, irmão. O sacrifício foi pago na cruz do Calvário por mim e por você. Não tem sacrifício maior, não tem coisa maior que você tente fazer que se compare ao sacrifício de Jesus naquela cruz. Por isso não se sacrifique, mas faça por amor ao Senhor. Separe o seu tempo. Separe sim alimentos que muitas vezes são tão preciosos para você, mas você fala, olha, eu vou abdicar disso, porque toda vez que eu pensar em comer esse bombom, o Senhor vai estar falando comigo que a glória dele é muito maior do que esse bombom, hein? Por isso, Martim Lutero, o monge alemão, vai se surpreender ao estudar Romanos 1,17, que vai dizer, o justo... Vocês estão craque, hein? Glória a Deus. Isso contrariava o justo vivendo pela fé, contrariava toda a venda de indulgências, toda a ideia de que o homem poderia comprar esse perdão. Esse justo vencendo e vivendo pela fé, contrariava tudo aquilo que estava sendo falado para o povo. Porque o povo, meu irmão, mal sabia ler o próprio alemão. Imagina a Bíblia em latim. Por isso eu quero te atentar, e assim como eu falei com meus alunos na sexta-feira, eu queria atentar vocês também. O que temos ouvido? Porque se essa prática veio, ela veio de alguma forma. O que temos ouvido por aí, que tem virado prática dentro da nossa vida e dentro da igreja, e virado uma verdade cristã? Os boatos que muitas vezes entram em nossas vidas, os boatos que muitas vezes entram na igreja e aquilo vira uma regra, quando na verdade, o que a palavra, o que o original diz sobre nós? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Glória a Deus. Então Lutero vai fixar as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, da igreja do castelo de Wittenberg. E alguns 5 princípios vai resumir essa reforma dessas 95 teses. Luquinhas interpretou muito bem aqui o Lutero. Só a Escritura, só a palavra, só a fé, só a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. A reforma, ela não vai ser uma invenção. A reforma, ela vai ser o retorno do verdadeiro. Lutero não vai inventar isso. Lutero vai chamar a atenção da igreja para retornar aquilo que era uma verdade de Deus através da palavra dele, em nome de Jesus. Por isso, eu queria te perguntar, o que o Espírito Santo tem colocado no seu coração nessa manhã, chamado a sua atenção nessa manhã, o que o Espírito Santo tem te comovido aí, te incomodado dentro de você, para que você precise voltar ao original. Nós estamos muitas vezes preocupados em criar coisas, só que o que ele tem nos chamado para voltar às origens?
do Evangelho e da Palavra. Por isso eu queria começar com o primeiro tópico do nosso sermão, que é Josias. A pastora pregou recentemente sobre ele. 2 Crônicas 34. Josias, ele vai assumir o trono com 8 anos de idade. Se conseguir, 2 Crônicas 34. Judá, ela estava mergulhada em idolatria, tradição desconectada da vontade de Deus e o hábito que estava acontecendo nas nações vizinhas tinham penetrado dentro do povo de Deus. Então, repare, os costumes locais ao redor entraram e fizeram parte dos costumes do povo de Deus. Não só Crônicas, mas em Juízes a gente consegue ver muito bem isso. O povo de Deus recebendo esse perdão, então ele começa a incorporar e querer outras culturas que estão ao redor para si. Vocês conseguem ver isso em Juízes, quando a gente estudou? Muitas vezes o povo de Deus, ele recebe o perdão de Deus e de repente ele olha para o povo do lado e fala, ele tem vários deuses, eu também quero eles. E de repente começa a viver aquela cultura do politeísmo, muitas vezes vivendo aquela cultura de querer vários deuses para adorar, porque aqueles deuses poderiam dar algo em troca. Assim também como o próprio reinado, né? O reinado começou com esse povo, porque enquanto era profeta, o povo olhou e falou, os reinos ao redor têm reis, então eu quero rei para mim também. O que eu quero te chamar a atenção, queridos? Para as coisas que estão ao teu redor e querer para si como se fosse verdade no seu coração. Para de olhar para as coisas mundanas, e quando eu falo coisas mundanas, são coisas corriqueiras do dia a dia que não fazem parte da prática cristã. Para de olhar isso e querer incorporar, adaptar como prática da sua vida, porque Deus tem algo bom, perfeito para nós, e Ele não quer adaptações, Ele não precisa de adaptações, porque Ele quer que você fique próximo ao original. Aqui, nós vamos ver Josias, a palavra abriu aí em 2 Crônicas 34, Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O povo estava em idolatria. Enquanto tentavam ali restaurar o templo, adivinha o que foi achado? O profeta encontra o livro da lei. Quando Josias ouve a palavra, ele rasga suas vestes e ele inicia uma restauração nacional. Algo interessante que eu coloquei aqui, eu quero ler para ser fiel. A reforma não começou no palácio. A reforma começou quando a palavra foi aberta. Por isso, às vezes, a gente quer tentar reformar algumas coisas. E eu quero te lembrar o que é reforma. Vamos lá, você quer reformar a sua casa. Você destrói ela toda, vão demolir a casa. Não, você vai reformando ela aos poucos, né? Vou reformar, não, vou demolir. São duas coisas diferentes. Então, a reforma são alterações que precisam ser feitas. Por isso, a reforma, ela começou com o povo aqui, quando ele leu a palavra do Senhor. Quantos têm lido a palavra e o amor à palavra? Dê glória a Deus, amém? É igual quando você está procurando alguma coisa e você não acha de jeito nenhum. Alguém já passou por isso? Eu, geralmente, são os óculos, né? Está procurando, roda a casa toda, procurando, e às vezes está no meio daquela bagunça. E é quando você tira, peraí, vou arrumar com calma. E de repente, na arrumação, você consegue encontrar aquilo que estava perdido. Para as nossas vidas, nós precisamos muitas vezes organizar o caos.
organizar aquilo que precisa ser organizado, para que Deus faça a sua boa vontade em nossas vidas, organizar aquilo que precisa ser alterado, colocado no lugar, organizado, colocado a cadeira onde precisa ser colocado, a toalha que fica em cima da cama que você deixa, colocado a camisa que fica pendurada em cima da cadeira perto da porta. É só lá em casa que acontece isso? Vocês estão muito quietos, irmão. É só lá em casa, não? Acontece na tua também às vezes? Aquele sapato perto da porta. Não, Marcelo. Não. Aquela camisa que você bota pendurada perto da porta de casa e você fala, dá para usar mais uma vez? Amor, cadê minha toalha? Não, isso aí não acontece não, Marcelo. A gente precisa se organizar. E eu passei por um processo esses dias, que, graças a Deus, a gente já está começando a atender os pacientes lá na faculdade, e começa a atender, vai fazendo as fichas, vai guardando numa pasta, vai guardando, daqui a pouco tem radiografia, tem isso. Eu falei, para minha dupla, o Guilherme, um amigo meu, Guilherme, peraí, a gente precisa, que a radiografia de um já estava no outro, aí eu comprei aqueles saquinhos de sacolé, botei a radiografia, botei as fichazinhas bonitinhas dentro da pastinha, pronto, agora está organizado. Só que o caos, muitas vezes, dificulta voltarmos ao original da palavra. O caos, muitas vezes, embaça as nossas vistas para voltar à palavra de Deus genuína, ou não é verdade? Quando acontece algo de dificuldade, quando acontece algo difícil na sua vida, o que você clama primeiro? Preciso ligar para não sei quem, preciso fazer, ou você vai ao centro da vontade de Deus e fala, Senhor, me ajuda a resolver isso, porque está difícil. Nós precisamos não apenas ter a Bíblia na estante, mas viver ela no nosso coração. Nós não precisamos apenas ouvir a palavra de Deus aos domingos, mas nós precisamos viver ela todos os dias das nossas vidas. A reforma começa hoje, quando começamos a ler, estudar e obedecer a palavra de Deus. Você pode dar um glória a Deus? Quando a palavra é esquecida, a fé adoece. Quando a palavra é reencontrada, a alma é restaurada. A palavra é esquecida. De repente, você já não vive mais de acordo com a palavra de Deus, mas com suas próprias vontades, com seu próprio desejo, com sua própria força. Alguém acontece isso também? Acontece comigo muitas vezes. As atitudes que tomamos, muitas vezes, não são pautadas na palavra, porque a gente deixa a palavra de lado. Agora, como Josias e o povo encontrou essa palavra, agora vai haver restauração em nome de Jesus. A palavra reencontrada é alma restaurada em nome de Jesus. Glória a Deus. Para continuar e prosseguir para o próximo tópico, eu trouxe outro que precisou voltar ao original, que é João Batista, João 3,30. O segundo ponto é colocar Jesus no centro. Convém que... Você pode dizer isso bem forte? 1, 2, 3 e... João Batista, por onde ele passava, ele ensinava, batizava, tinha seus discípulos. Só que quando Jesus chegou, e até confundiam João Batista, será que você é o Cristo? Será que você... João Batista falou, eu sou só a voz que clama do deserto. Preparai o caminho do Senhor. E quando Jesus aparece, pastor Ulisses, ele fala que ele cresça e que eu diminua. Para a reforma acontecer em nossas vidas, precisamos que o culto deixe de ser o homem. A fé deixe de ser um mérito. Eu já ouvi isso. Pastor, você tem o dom da fé? Tem o dom da... Queridos,
iniciativa. Isso nasce dentro de você, você precisa ter. A partir do momento em que isso acontece, que a fé deixa de ser mérito, o centro volta a ser Cristo. Mas eu quero fazer isso, o centro é Cristo. Mas eu quero comprar tal coisa, o centro é Cristo. Cristo não é parte da vida, Ele é o centro da sua vida. Cristo, quando Ele perde o centro, a reforma precisa acontecer. Quando Cristo deixa de ser o centro do Evangelho, quando Cristo deixa de ser o centro da sua vida, é necessário fazer uma reforma para que Ele seja colocado no seu devido lugar, para que Cristo seja tudo em você. Você pode dar um glória a Deus? Terceiro ponto, Filipenses 3:4. Paulo, ele tinha boa reputação, estudo, títulos, mas quando ele encontra verdadeiramente Cristo, a reforma acontece. E ele fala, olha aí, ó, considero em verdade, é verdade, que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, de hebreus, quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Talvez você possa estar colecionando títulos. Talvez você possa ter vontade, desejos, escolhas da sua vida que possam ser grandiosas. Mas por causa de Cristo, tudo é perda. Por causa de Cristo, coisas que você considera grandiosas. Uma pessoa pode ter grandes coisas, grandes títulos, mas quando chega até Cristo, nada se compara à grandeza do Senhor. Glória a Deus. Deus, quando Ele escolhe, Ele não escolhe pelo aquilo que você é. Deus escolhe por aquilo que você pode se tornar ainda diante dEle. Muitas vezes isso vem como, mas eu ainda sou tão pequeno, mas eu não sei falar, mas eu não sei como dizer, mas eu tremo quando pego o microfone para falar aqui na frente, mas eu não sei, eu não tenho título, eu não tenho teologia, eu não sou pós-graduado, eu não sou isso, eu não sou aquilo, mas em Cristo, tudo isso é considerado perda, porque Ele é o centro de todas as coisas, e quando você abre a sua boca, Ele vai falar e Ele vai fazer, porque é Ele quem está contigo. Por isso, uma reforma verdadeira, eu não estou falando que esses títulos são que não valem nada não, irmãos, não estou falando isso, eu estou falando que acima de tudo isso, Cristo deve ser o centro da vontade de Deus. Estou falando sobre perder título não, estou falando sobre Cristo acima de tudo, de todos em nossas vidas. Amém? Por isso, uma fé verdadeira, ela pode produzir o quê? Arrependimento. Uma restauração, quando há essa reforma, ela precisa ser iniciada por um arrependimento. O Brendo não está aqui hoje, né? Em uma pregação eu usei o Brendo, mas hoje eu posso usar o Pedro, né? Quando esse cheirinho é lá fora da cantina? É o quê? O Pedro vai pagar o caldo verde? Obrigado. Quando o Pedro fala, pastor Tiago, Deus tocou meu coração, tem que tirar uma semana só para isso, eu vou pagar o seu caldo verde, eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, vou pagar o caldo verde dos pastores, aleluia, glória a Deus, vou pagar o caldo verde para a igreja, glória a Deus, aleluia, e eu chego lá para pegar,
E as irmãs estão lá e falam, pastor Tiago, a maquininha está aqui, pode passar. E eu falo, não, é de graça, que o Pedro falou que vai pagar. Amém? Eita glória! Quando nós recebemos pela graça, isso pode parecer de graça para nós, mas custou um alto preço na cruz do Calvário. Você pode dar um glória a Deus por isso? Talvez para mim isso possa parecer de graça, mas para o Pedro custou um alto preço. Quantos estão entendendo? Amém? Para nós pode parecer de graça, essa fé, ela pode parecer algo direto, simples, e até muitas vezes as pessoas deixam isso de lado como se fosse bobeira, mas essa fé, esse chegar até Jesus, ele pode ser de graça. E esse perdão, ele, para nós, não precisa pagar por ele. Mas eu quero dizer que custou um alto preço, e esse preço foi a cruz do Calvário, a dor e o sacrifício de Jesus por nós, e hoje nós recebemos pela graça mediante a fé. Porque a fé verdadeira, ela produz arrependimento. Pastor Rodrigo, em uma das reuniões nossas, acho que foi dos homens, se eu não me engano, falou algo importante sobre o pecado contra o Espírito Santo. Eu lembro que ele, acho que foi um evento das mulheres, que os homens ficaram, o pecado contra o Espírito Santo seria alguém jogar a corda para você, lembra que você falou algo assim? Jogar a corda para te salvar, e você cortar a corda e falar, não preciso dessa corda não. Pecado contra o Espírito Santo seria não reconhecer aquele que pode realmente te salvar. Por isso que a fé, ela produz esse arrependimento. Porque quando você encontra e quando você pisa no Santo dos Santos, em outro lugar, você não sabe viver. Quando você encontra Jesus, quando você encontra a verdade do Evangelho, você pode até tentar viver em outro lugar, mas ele te puxa para o arrependimento, porque quando você entende o que ele é, tudo aquilo que você vê ao redor, você começa a questionar. Acontece só com você, comigo ou com você também? Quando aquela fé está em você, a palavra é a tua fonte de inspiração, você olha e fala, opa, isso aí não provém de Deus não. E é algo que a gente precisa tomar cuidado, irmãos. Sabe por quê? Porque isso aqui, está cheio de informação querendo te dar um laço. Quantos e quantas pregações, muitas vezes eu vejo naqueles rios, que eu falo, opa, peraí, isso aí não está na Bíblia não. E quantas pessoas eu vou olhar no comentário, está lá, eita, é isso, glória a Deus. Às vezes a gente manda lá no grupo de pastores para a gente questionar, não para fim didático e acadêmico, mas às vezes a gente manda lá, pessoal, olha aí, isso é Bíblia? Isso está na Bíblia? Quantos entendem o voltar ao original? Voltar ao original é pegar a palavra e falar, isso é verdade e fonte para a minha fé. Isso vem com arrependimento. A fé verdadeira, ela gera frutos. O pastor Lucas falou um pouco sobre isso pela manhã. Quando eu entendo que essa fé é boa para mim, eu quero espalhar essa fé por onde eu passar. Quando eu entendo que essa verdade é boa para mim, por onde eu passo, eu falo sobre essa fé, sobre viver essa fé, sobre viver genuinamente a Cristo. E eu estou com pouco tempo, então a fé verdadeira forma um caráter, ou seja, a reforma não é somente crer diferente, é viver genuinamente a palavra do Senhor, diferente de tudo que estão dizendo para mim, mas eu vivo com base na palavra. Aleluia! Quarto ponto. A reforma reconstrói altar. Glória a Deus. 1 Reis 18. Vocês estão muito quietos, fala comigo. 1 Reis 18, 30. Tem vários professores aqui na casa, né? Eita glória.
É porque tem turma que a gente entra que está uma bagunça. Aí você tem que entrar, olá pessoal, bom dia, olá, tal. Só que tem turma que está muito quietinha, aí você vai, galera, vamos embora! Então acorda aí, vamos lá, estão comigo? 1 Reis 18:30. Então Elias disse a todo o povo, eita, olha aí, ó, aproxime-se de mim, e todo o povo aproximou dele, e Elias, que estava em ruínas. Mais uma vez, o povo de Israel estava dividido, o povo estava totalmente perdido do centro da vontade de Deus. Baal tinha se tornado como se fosse um substituto de Deus. Os altares verdadeiros estavam quebrados. E Elias, ele volta e vai lá no Monte Carmelo. Antes de chamar fogo do céu, ele faz algo essencial. O que ele faz? Ele reconstrói o altar do Senhor que estava em ruínas. Elias, ele pega 12 pedras para reconstruir esse altar, voltando à originalidade daquilo que o povo precisava voltar. Essas 12 pedras representavam as 12 tribos, voltando e lembrando o povo da essência deles. Não é Baal, não é Aserá, esquece isso aí. Quem está no centro da vontade, está no centro da vontade de Deus. E para isso, precisamos reconstruir o altar. Antes do fogo vir, antes do fogo queimar, o altar dele precisa ser restabelecido em nossas vidas. Quantos querem isso para você? Antes da glória ser manifesta, o coração deve ser voltado para o lugar original, que é o centro da vontade de Deus. Antes de você querer o fogo, antes de você querer esse fogo, você precisa restaurar o altar, que senão o fogo vem e igual um fogo no papel higiênico, que vem e vai embora rápido. Agora, quando o altar é restaurado, Elias até usou um negócio que não pega fogo, que é a água, para restaurar esse altar e falar que o milagre de Deus veio naquele lugar através da purificação. Tenho pouco tempo, mas por último, e o último ponto, quero fechar com Jesus Cristo. Em Mateus 21:12, Jesus restaura o templo, expulsando o comércio e expulsando o comércio do lugar de adoração. Jesus entrou no templo e expulsou todos aqueles que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam pombas. Há coisas em Deus que precisamos remover em Deus. Hábitos que precisam ser expulsos. Relacionamentos que precisam ser retirados. Pensamentos que precisam ser reestruturados. Para que Jesus possa entrar nesse templo e possa expulsar tudo aquilo que não faz parte da presença dele, para que o altar seja restaurado e a adoração seja restaurada na vida dele, em nome de Jesus. Por último, para fechar então e concluir, que o Senhor possa fazer assim como Josias, voltar à palavra, assim como João Batista, colocar Jesus no centro, assim como Paulo, viver uma fé verdadeira, e por último, assim como Jesus, permitir que tudo que não provém dele saia do templo e que ele possa estar no lugar genuíno dele de adoração em nome de Jesus. Que a gente possa limpar o centro da vontade de Deus, para que ele se torne o centro. Jesus não quer só entrar do centro. Jesus não quer só entrar no templo. Ele quer ordenar a casa. Ele te chama para cear, ele te chama para estar perto dele, ele te chama para ter comunhão com ele. Mas nesse domingo, em homenagem à Reforma Protestante, o que precisa ser reformado em nossas vidas? Às vezes a gente quer, eu vi um vídeo esses dias de uma pessoa pintando a parede,
e a parede cheia de teia de aranha, sujeira, lama, e a pessoa pintando, blá, 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 blá. Às vezes a gente quer pintar a parede com lama, com tudo, blá, blá. Muitas vezes a gente precisa limpar primeiro para restaurar. Limpar para poder deixar um ambiente agradável para o Senhor e falar: Senhor, já não quero mais isso, já não quero aquilo, me ajuda a carregar, Deus. Troca esse fardo comigo, que eu não estou aguentando mais. Domingo passado falamos um pouco sobre isso. Senhor, troca tudo aquilo que não provém de Ti, tira, limpa. Se precisa destruir, se precisa expulsar, se tem relacionamento, se tem vício, se tem pensamentos impuros que precisam ser expulsos e não precisam ser nem negociados, Senhor, já tira e já limpa e já manda embora em nome de Jesus, porque eu quero reformar a minha vida, a minha mente e o meu coração. E por último, o versículo que lemos no início, eu quero terminar do jeito que a gente começou. Romanos 12, 2. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus.